Há histórias que o tempo não consegue apagar, como cicatrizes gravadas na alma de um homem. Esta é uma delas. A história de como Jack Thornton, um cowboy que havia perdido a fé na humanidade, encontrou sua redenção nos olhos verdes de uma mulher que carregava mais coragem no peito do que qualquer guerreiro. É um conto de como o amor verdadeiro pode florescer, mesmo na terra mais árida, e de como dois corações partidos podem se tornar um só, mais forte do que qualquer tempestade do deserto. Deixe seu comentário com sua cidade para que possamos viajar juntos por esse Arizona de 1873. Diga-nos, você acredita que o amor verdadeiro pode curar as feridas mais profundas da alma? O sol do Arizona começava a se deitar por trás das montanhas Dragon, quando Jack Thornton guiou seu cavalo, alazão, pela trilha empoeirada que levava à estação abandonada de Willow Creek. O vento quente carregava o cheiro familiar de sálvia e creosoto, aromas que há muito tempo deixaram de lhe trazer qualquer conforto. Aos 35 anos, Jack havia se tornado a sombra do homem que um dia fora, um fantasma que vagava pelas vastidões do território, transportando gado de um lugar para outro, evitando cidades e, principalmente, evitando pessoas. 3 anos haviam se passado desde que a febre levara Mary e o pequeno Thomas. 3 longos anos desde que enterrara sua esposa e filho de 5 anos numa colina ventosa perto de Tucson, prometendo a si mesmo que nunca mais permitiria que a dor o encontrasse. E a melhor maneira de não sentir dor, ele descobrira, era não sentir absolutamente nada. A estação de Willow Creek estava abandonada há 2 anos, desde que a linha ferroviária mudara de rota. As tábuas de madeira, desbotadas pelo sol implacável, e as janelas quebradas refletiam os últimos raios dourados do dia. Jack parou ali apenas porque seu cavalo precisava de água e descanso. Não esperava encontrar ninguém naquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. Foi então que a viu. Sentada nos degraus apodrecidos da plataforma, uma jovem mulher segurava um bebê contra o peito. Mesmo à distância, Jack pôde ver que ela não era muito mais do que uma menina, talvez 20 e poucos anos, com cabelos escuros escapando de um lenço desbotado. Seu vestido azul, outrora bonito, estava empoeirado e rasgado nas bordas. O bebê em seus braços chorava baixinho, um som que cortou o ar do deserto como uma lâmina. Jack hesitou. Seu instinto era dar meia volta e procurar outro lugar para descansar. Mas algo na postura da mulher, a maneira como ela mantinha as costas eretas, apesar do desespero óbvio, a forma como protegia a criança, mesmo em sua própria miséria, fez com que ele desmontasse do cavalo. Quando se aproximou, ela ergueu os olhos. Eram verdes como esmeraldas brutas, belos e selvagens, mas carregados de uma tristeza que Jack reconheceu de imediato. Era a mesma tristeza que via no espelho todas as manhãs. Senhor, ela disse, e sua voz tinha um sotaque melodioso que misturava o espanhol com o inglês. Por favor, não se assuste. Não somos bandidos nem mendigos. Ela se levantou lentamente, ajeitando o bebê nos braços. Jack notou como ela mantinha a dignidade mesmo em meio ao desespero, como erguia o queixo desafiando o mundo a julgá-la. O senhor pode nos comprar? As palavras saíram de seus lábios como uma confissão arrancada à força. Não somos escravos, acrescentou rapidamente, as lágrimas começando a traçar sulcos limpos na poeira que cobria seu rosto. Mas não temos para onde ir. Meu marido morreu na mina de prata em Tombstone. O patrão disse que lhe devemos $200. A luz dourada do entardecer pintava sombras longas na plataforma abandonada, e o silêncio do deserto parecia amplificar cada palavra. Jack sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação estranha e desconfortável que há muito tempo não experimentava. Ajustou o chapéu, mais por nervosismo do que por necessidade, e sentiu o peso familiar de seu revólver no coldre. Ele conhecia homens como esse patrão de que ela falava, abutres que se alimentavam do desespero alheio, que viam oportunidade onde outros viam tragédia. Como se chama, senhora? Perguntou, surpreendendo-se com a gentileza em sua própria voz. Helena, ela respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão livre. Helena Morales. E este é meu filho, Miguel. O bebê escolheu aquele momento para parar de chorar e olhar para Jack com grandes olhos escuros, curiosos e inocentes. Algo no olhar da criança, talvez a confiança absoluta, talvez a vulnerabilidade,
fez o coração endurecido de Jack começar a se quebrar como gelo no degelo da primavera. Helena Morales, repetiu Jack, testando o nome em sua língua. Havia algo na maneira como ela havia pronunciado seu próprio nome, com orgulho, apesar da situação desesperadora, que tocou uma corda há muito silenciosa em sua alma. Não era apenas o desespero que ele via nela, era coragem. A coragem de uma mãe disposta a sacrificar sua dignidade, sua liberdade, talvez até sua vida para proteger seu filho. Jack olhou para os olhos verdes de Helena, depois para o rosto angelical de Miguel, e soube, com uma certeza que o assustou, que aquele encontro mudaria tudo para ambos. O vento do deserto soprou entre eles, carregando consigo o cheiro de uma tempestade distante, e a promessa de mudanças que nenhum dos dois poderia ainda imaginar. Jack tirou o chapéu e passou a mão pelos cabelos escuros, tentando processar o que acabara de ouvir. "Conte-me sobre essa dívida", disse ele, sua voz mais áspera do que pretendia. Helena ajeitou Miguel nos braços, o bebê agora adormecido contra seu peito. Ela olhou para o horizonte antes de responder, como se as palavras fossem pesadas demais para serem pronunciadas diretamente para ele. "Meu marido Carlos trabalhou 6 meses na mina de prata de Crawford, em Tombstone", começou ela, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Quando morreu no desabamento, o Sr. Crawford disse que Carlos devia dinheiro. 50 de salário que nunca havia recebido, mais 100 pela comida e moradia na pensão da companhia, mais 50 pelos remédios quando Carlos ficou doente." Jack franziu a testa. Ele conhecia esse tipo de esquema. Patrões inescrupulosos que mantinham os trabalhadores presos em dívidas eternas, cobrando preços absurdos por necessidades básicas. "E você não tem como provar que isso não é verdade?" Carlos não sabia ler nem escrever, sussurrou Helena, a vergonha atingindo suas faces. "Eu sei um pouco, mas Crawford tem papéis, tem testemunhas, outros homens que trabalham para ele. Quem vai acreditar em uma mulher mexicana contra um homem de negócios americano?" A amargura em sua voz cortou Jack como uma chicotada. Ele havia visto isso antes. A justiça do território era diferente para pessoas como Helena, com regras e destinos diferentes. "Crawford disse que vai me vender como esposa contratada para algum mineiro solitário", continuou Helena, sua voz quase um sussurro. "Disse que é a única maneira de eu pagar a dívida, que tenho sorte por ele ser generoso." A última palavra saiu como se fosse veneno em sua boca. Jack sentiu uma fúria surgir em seu peito, uma raiva que não sentia há anos. $200, murmurou Jack, mais para si mesmo do que para ela. "Eu sei que é muito dinheiro", Helena disse rapidamente, interpretando mal seu tom. "Mais do que uma mulher como eu poderia conseguir em uma vida inteira. Mas Miguel, ele não merece pagar pelos pecados dos pais." Algo na maneira como ela disse isso, a absoluta devoção maternal, a disposição de sacrificar tudo pelo filho, tocou uma ferida antiga em Jack. Ele se lembrou de Mary, de como ela protegia Thomas com a mesma ferocidade silenciosa. "Eu pago a dívida", disse Jack de repente, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las direito. Helena o encarou, seus olhos verdes se arregalando de surpresa. "Que? Eu tenho o dinheiro, pago Crawford, e você fica livre." Por um momento, algo parecido com esperança brilhou nos olhos de Helena. Depois, como uma vela apagada pelo vento, a expressão dela endureceu. "Por quê?" perguntou, a desconfiança substituindo a surpresa. "O que você quer em troca?" A pergunta atingiu Jack como um soco. Ele percebeu como devia parecer para ela. Outro homem oferecendo ajuda com segundas intenções. Outro predador disfarçado de salvador. "Nada", disse ele, mas até para seus próprios ouvidos, soou pouco convincente. "Os homens sempre querem alguma coisa", Helena replicou, sua voz endurecendo. "Especialmente de mulheres como eu. Mexicanas, pobres, desesperadas." Cada palavra era uma lâmina afiada. "O senhor pensa que, porque não tenho nada, não tenho orgulho também?" Jack sentiu o peso dos próprios preconceitos, batendo nele como uma avalanche. Quantas vezes havia olhado para pessoas como Helena e assumido coisas sobre elas? Quantas vezes havia reduzido seres humanos complexos a estereótipos simples? "Eu não quero caridade", continuou Helena, erguendo o queixo desafiadoramente. "Se você pagar minha dívida, eu trabalho para você até quitar cada centavo. Limpo sua casa, cozinho sua comida, cuido dos seus animais. Mas trabalho honesto por dinheiro honesto. O senhor não precisa.
Sim, eu preciso. Seus olhos verdes flamejaram. Preciso porque sou uma mulher de honra. Porque quero que meu filho cresça sabendo que sua mãe nunca se vendeu, nunca foi propriedade de ninguém. Jack olhou para Helena, realmente olhou. Viu a determinação feroz em sua postura, a dignidade que ela mantinha, mesmo nas circunstâncias mais humilhantes. E percebeu que estava diante de alguém mais forte do que ele próprio. Alguém que havia perdido tudo como ele, mas que continuava lutando. Está bem, disse ele finalmente. Você trabalha para mim até quitar a dívida. Mas eu não sei nem seu nome completo e você não sabe o meu. Helena Morales. Ela repetiu. E o seu? Jack Thornton. Ele estendeu a mão. Um gesto formal em uma situação que era tudo, menos formal. Helena olhou para a mão estendida por um longo momento, e Jack pôde ver a batalha interna refletida em seus olhos. Confiança versus desconfiança, esperança versus medo. Finalmente ela estendeu sua mão livre e apertou a dele. Sr. Thornton, disse ela, sua voz ganhando uma formalidade que não existia antes. Aceito sua proposta. Mas mesmo enquanto apertavam as mãos, Jack podia sentir a tensão entre eles. Dois estranhos de mundos diferentes, forçados pelas circunstâncias a confiar um no outro. Ele era um gringo que ela havia aprendido a temer. Ela era uma mestiça que ele havia sido ensinado a desprezar. E ainda assim, ali estavam suas mãos unidas numa promessa que nenhum dos dois sabia se poderia cumprir. A aurora pintava o céu do Arizona com tons de rosa e dourado, quando Jack preparou os cavalos para a jornada. Helena segurava Miguel contra o peito, observando cada movimento do cowboy com a cautela de um animal selvagem. Jack havia conseguido uma égua mansa para ela, uma alazã de pelagem clara chamada Esperança, que pertencera a Mary. É uma viagem de 3 dias até meu rancho, explicou Jack, verificando as provisões pela terceira vez. É nas montanhas Dragon, terreno acidentado. Helena assentiu sem dizer palavra, ajeitando o xale que protegia Miguel do vento matinal. Jack notou como ela segurava as rédeas com firmeza, mas sem medo. Sabia montar. Isso era óbvio. Durante as primeiras horas de viagem, cavalgaram em silêncio pesado. O único som era o bater das ferraduras contra as pedras e o ocasional choro abafado de Miguel. Foi quando pararam próximo a um riacho para descansar que Jack viu Helena verdadeiramente pela primeira vez. Enquanto ele cuidava dos cavalos, ela caminhou até a margem d'água com Miguel nos braços. Jack a observou discretamente enquanto ela se ajoelhava junto às plantas que cresciam na beira do riacho. Suas mãos se moviam com propósito, colhendo folhas específicas, cheirando-as, separando-as cuidadosamente. Salgueiro branco, murmurou ela para si mesma, quebrando um galho pequeno. Para a febre. Depois pegou algumas folhas de uma planta baixa e passou-as no peito do bebê. Jack se aproximou, intrigado. Você entende de plantas medicinais? Helena sobressaltou-se, como se tivesse esquecido que não estava sozinha. Um pouco, disse ela corando. Minha mãe me ensinou. Sua mãe era curandeira? Minha mãe era Apache. Helena respondeu, sua voz ganhando uma nota defensiva. E meu pai era mexicano, vaqueiro numa fazenda perto de Tucson. Jack processou essa informação em silêncio. Apache Chiricahua, os mesmos que há anos lutavam contra os colonos brancos que ele havia sido ensinado a temer e odiar. E ainda assim, olhando para Helena, era impossível vê-la como inimiga. Deve ter sido difícil, disse ele finalmente. Crescer entre dois mundos sempre é. Helena se levantou, guardando as plantas numa pequena bolsa. Mexicana demais para os Apaches, Apache demais para os mexicanos, e para os americanos. Ela deu de ombros. Sou apenas outra mestiça. A amargura em sua voz espelhou algo que Jack reconhecia. Sei como é se sentir que não pertence a lugar nenhum. O senhor, um homem branco americano, depois que Mary e Thomas morreram, me senti como um fantasma. Jack admitiu, surpreso com sua própria honestidade. Como se não pertencesse mais ao mundo dos vivos. Algo mudou na expressão de Helena. A guarda baixou ligeiramente e Jack viu uma centelha de compreensão em seus olhos. O senhor foi casado? 3 anos felizes? Depois a febre levou os dois em uma semana. Jack pegou uma pedra e a atirou no riacho. Desde então tenho vivido sozinho. Era mais fácil. Era. Helena repetiu suavemente. O passado. No segundo dia, Miguel começou a ficar inquieto. O bebê chorava constantemente e Helena estava visivelmente exausta. Quando pararam para descansar ao meio-dia,
Jack viu Helena preparando um chá. Para que é isso? Perguntou. Para acalmar o estômago dele. A viagem está deixando-o enjoado. Jack observou Helena dar o chá morno ao bebê com uma paciência infinita. Quando Miguel continuou chorando, ela começou a cantar baixinho. Uma canção em Apache cuja melodia era tão bonita que fez algo no peito de Jack se apertar. Posso tentar? Jack perguntou impulsivamente. Helena hesitou, depois estendeu Miguel para ele. Jack pegou o bebê com cuidado, como se fosse feito de vidro. Por um momento, Miguel continuou chorando. Então, Jack começou a andar devagar, balançando-o gentilmente, murmurando palavras sem sentido da maneira que costumava fazer com Thomas. Gradualmente, miraculosamente, Miguel se acalmou. Seus olhos escuros se fixaram no rosto de Jack, curiosos e alertas. Ele gosta do senhor, Helena disse, admiração clara em sua voz. Crianças sentem quando alguém não tem maldade no coração. Jack respondeu, surpreendendo-se com a facilidade com que as palavras saíram. Helena o observou carregar Miguel pelo resto da tarde, notando como Jack protegia automaticamente a cabeça do bebê dos galhos baixos, como verificava constantemente se ele estava confortável. Sob a dureza do cowboy solitário, ela começou a ver vislumbres do homem que havia sido pai, que havia amado uma família com toda sua alma. No terceiro dia, enquanto subiam pelas trilhas mais íngremes das montanhas Dragon, Helena demonstrou novamente seu conhecimento do deserto. Quando Jack errou o caminho numa bifurcação que não via há meses, foi ela quem notou as pegadas levando na direção certa, quem identificou os marcos naturais que indicavam água próxima. Você conhece bem esta terra? Jack comentou, impressionado. A terra não pertence a ninguém. Helena respondeu, ecoando os ensinamentos de sua mãe. Nós é que pertencemos a ela. Quando finalmente avistaram o rancho de Jack, uma construção modesta de madeira e pedra aninhada num vale verdejante, Jack sentiu algo que não experimentava há anos. Pela primeira vez em 3 anos, não estava chegando em casa sozinho. Helena olhou para a propriedade com olhos práticos, avaliando o curral, o estábulo, a horta abandonada. É um bom lugar, disse ela simplesmente. Um lugar onde uma criança poderia crescer feliz. E naquele momento, Jack percebeu que Helena não estava apenas olhando para o rancho, estava vendo o futuro, um futuro que talvez pudessem construir juntos. As primeiras semanas no rancho estabeleceram um ritmo cuidadoso entre Jack e Helena, como 2 animais selvagens aprendendo a dividir o mesmo território sem se ferir. Helena assumiu os cuidados da casa com uma eficiência silenciosa que impressionou Jack. A propriedade, abandonada ao desleixo de um homem sozinho, rapidamente recuperou sinais de vida feminina. Ela limpou anos de poeira acumulada, costurou cortinas simples para as janelas nuas e transformou o canteiro abandonado atrás da casa num pequeno jardim de ervas medicinais. Mais importante ainda, Helena demonstrou um talento natural com os animais. As vacas, ariscas com estranhos, aceitavam seus cuidados. O cavalo de Jack, temperamental com todos, exceto o dono, permitia que ela o escovasse e alimentasse. Onde aprendeu tanto sobre gado? Jack perguntou numa manhã, observando Helena aplicar uma pomada caseira numa ferida no flanco de uma novilha. Meu pai cuidava de rebanhos, Helena respondeu. Disse que animais sentem quando você tem medo, e eu nunca tive medo de trabalhar. Jack notou como ela nunca desperdiçava palavras, como cada gesto tinha propósito. Em troca, Jack começou a ensinar Helena a manejar armas de fogo. Uma mulher sozinha precisa saber se defender, disse ele, entregando-lhe um revólver menor do que o seu. Especialmente aqui. Helena segurou a arma com respeito, não com medo. Suas mãos, acostumadas ao trabalho pesado, se adaptaram rapidamente ao peso e equilíbrio da pistola. Jack observou enquanto ela praticava mira em latas vazias, notando a concentração feroz em seus olhos verdes. Você é boa nisso, comentou ele depois que Helena acertou 3 tiros consecutivos. Minha mãe dizia que uma mulher Apache deve ser guerreira e curandeira ao mesmo tempo. Helena respondeu recarregando a arma, para proteger a família e cuidar dela. Jack também a ensinou a montar melhor, ajustando sua postura na sela, mostrando como guiar o cavalo apenas com a pressão das pernas. Durante essas lições, seus corpos ocasionalmente se tocavam. Eram toques necessários, práticos, mas Jack não podia ignorar a eletricidade que passava entre eles nesses momentos. Helena, por sua vez,
Parecia determinada a manter a distância emocional que haviam estabelecido. Ela o chamava de Sr. Thornton. Preparava suas refeições, cuidava de suas roupas, mas sempre com a formalidade de uma empregada, nunca com a intimidade de uma igual. Foi durante a terceira semana que tudo mudou. A tempestade chegou sem aviso numa tarde de outubro, com ventos que uivavam pelas montanhas como espíritos furiosos. A chuva martelava o telhado da casa como granizo, e relâmpagos iluminavam o vale com clarões fantasmagóricos. Jack havia ficado sob a chuva por horas, trazendo o gado para perto da casa, e quando finalmente entrou, estava encharcado e tremendo. Você precisa tirar essas roupas molhadas, Helena disse, vendo-o pingar água na cozinha. Estou bem, Jack murmurou, mas seus dentes batiam visivelmente. No dia seguinte, a febre chegou como uma onda devastadora. Jack despertou com o corpo em chamas, a garganta fechada e uma tosse que parecia rasgar seus pulmões. Helena o encontrou tentando se levantar da cama, delirando sobre vacas que precisavam ser alimentadas. Você não vai a lugar nenhum, ela disse com firmeza, empurrando-o de volta para o colchão. Helena havia cuidado de doentes antes. Ela preparou chás de salgueiro branco para a febre, cataplasmas de mostarda para o peito congestionado, e passou 2 dias e 2 noites vigiando Jack como uma sentinela. Durante o pior da febre, Jack delirava. Helena sentava-se ao lado da cama, passando panos frios em sua testa, ouvindo-o chamar por nomes que ela agora conhecia. Mary. Ele murmurava, sua voz quebradiça. Não me deixe. Thomas. Thomas, onde você está? Helena sentiu seu coração se partir, observando a dor crua no rosto dele. Viu agora o homem por trás da armadura. Alguém que havia amado profundamente e perdido tudo. Alguém que carregava a culpa além da tristeza. Eu deveria ter salvado vocês. Jack sussurrou numa noite, lágrimas escorrendo por suas faces. Era meu trabalho proteger vocês. Não foi culpa sua. Helena sussurrou de volta, embora soubesse que ele não podia ouvi-la. Algumas coisas estão além do nosso controle. No terceiro dia, a febre quebrou. Jack acordou fraco, mas lúcido, encontrando Helena adormecida na cadeira ao lado de sua cama, com Miguel dormindo em seus braços. Ela havia claramente passado noites sem dormir cuidando dele. E Jack sentiu algo se mover em seu peito. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo e perigoso. Helena, ele sussurrou. Ela despertou imediatamente como alguém acostumado a vigílias médicas. Como se sente? Vivo. Graças a você. Helena corou ligeiramente. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, Jack disse. Nem qualquer pessoa. Você poderia ter me deixado morrer e ficado com o rancho. Deus sabe que seria mais fácil para você. Eu não sou esse tipo de pessoa. Helena respondeu simplesmente. Depois da recuperação, algo fundamental havia mudado entre eles. A formalidade rígida se suavizou. Helena ainda o chamava de Sr. Thornton, mas agora havia calor em sua voz. Jack, por sua vez, começou a se permitir pequenos momentos de humanidade. Ele brincava com Miguel nas tardes, fazendo caretas que faziam o bebê gargalhar ou contando histórias inventadas sobre cavalos falantes e vacas dançarinas. Helena observava essas interações com algo parecido com maravilha, vendo o pai gentil que Jack havia sido e ainda poderia ser. Ele gosta muito de você, ela comentou numa tarde, observando Jack ensinar Miguel a cavalgar em seu joelho. Ele me lembra do Thomas nessa idade, Jack admitiu. Curioso sobre tudo, sem medo de nada. Thomas teria ficado feliz em saber que você está ajudando outra criança, Helena disse suavemente. Jack parou de brincar e olhou para ela. Realmente olhou. Você acha? Uma mãe sempre quer que aqueles que amamos continuem espalhando amor pelo mundo, Helena respondeu, mesmo depois que ela se vai. E naquele momento, Jack percebeu que Helena não estava apenas cuidando de sua casa ou de seus animais. Ela estava gentilmente e sem alarde, ajudando a curar sua alma ferida. As noites de novembro trouxeram o primeiro frio às montanhas Dragon, e com ele uma intimidade nova ao rancho. Depois do jantar, quando Miguel dormia em seu berço improvisado perto da lareira, Jack e Helena estabeleceram um ritual silencioso que nenhum dos dois ousava nomear como o que realmente era. Momentos roubados da solidão que os havia definido por tanto tempo. Você gostaria de aprender a ler melhor?
Jack perguntou numa dessas noites, notando como Helena olhava com cobiça para os poucos livros que ele possuía. Helena hesitou, o orgulho lutando contra o desejo. Eu sei um pouco. Meu pai me ensinou o básico em espanhol, mas o inglês é diferente. E aqui no território pode ser útil, Jack disse gentilmente. Assim, começaram as lições. Jack sentava-se ao lado de Helena no banco junto à lareira, um livro aberto entre eles. A proximidade era quase dolorosa. Jack podia sentir o cheiro sutil de sálvia nos cabelos de Helena, o calor de seu corpo ao lado do dele. Helena lia devagar, seguindo as palavras com o dedo. Cat, gato, dog, cão. Muito bem, Jack murmurou, tentando se concentrar nas palavras e não na forma como ela mordia o lábio inferior quando se concentrava. Helena era uma aluna determinada. Absorvia cada palavra como se fosse água no deserto, praticando sozinha durante o dia enquanto trabalhava. Jack frequentemente a ouvia murmurando em inglês para Miguel, testando novas frases. Em troca, Helena ofereceu a Jack algo que ele nunca havia esperado. Vislumbres de uma cultura que havia aprendido a temer e desprezar. Nas noites, quando Miguel ficava inquieto, ela cantava canções Apache em voz baixa, melodias antigas que falavam de montanhas sagradas, águias em voo e a dança eterna entre terra e céu. O que significam as palavras? Jack perguntou uma noite, encantado pela beleza melancólica da música. Esta fala sobre uma mãe que perdeu seu filho na guerra. Helena explicou. Ela canta para ele encontrar o caminho de volta para casa, mesmo na terra dos espíritos. Jack sentiu algo se apertar em seu peito. É linda. Minha mãe cantava para mim quando eu era pequena, disse ela. Disse que as canções mantêm vivos aqueles que amamos, mesmo quando partem. Havia uma sabedoria antiga nessas palavras que tocou Jack profundamente. Ele havia passado 3 anos tentando esquecer Mary e Thomas, quando talvez devesse ter honrado sua memória de forma diferente. As semanas passaram e a atmosfera no rancho ficou carregada de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Eram toques acidentais que duravam 1 segundo a mais. A mão de Jack cobrindo a de Helena quando ela passava o sal, seus corpos esbarrando na cozinha pequena quando preparavam as refeições. Helena sentia o peso do olhar de Jack sobre ela enquanto trabalhava. E quando se virava para encontrá-lo observando, havia algo em seus olhos que fazia seu coração acelerar perigosamente. Mas sempre que a atração ameaçava transbordar, um deles encontrava uma desculpa para se afastar. Jack lutava contra sentimentos que considerava uma traição à memória de Mary. Como poderia amar outra mulher quando havia prometido a si mesmo que Mary seria a única? Helena, por sua vez, temia que qualquer sentimento que Jack pudesse ter fosse apenas solidão masculina, que ela não passava de uma conveniência, uma mulher disponível numa terra onde mulheres eram escassas. Foi numa noite de dezembro que a tensão finalmente quase se quebrou. Jack havia encontrado uma velha gaita no fundo de um baú. Pertencia a Thomas. Quando Jack soprou as primeiras notas hesitantes, uma melodia simples e doce encheu a pequena sala. Eu não sabia que o senhor tocava, Helena disse olhando para cima de sua costura. Thomas estava me ensinando. Jack admitiu. Ele era melhor do que eu mesmo aos 5 anos. A melodia que saiu da gaita era melancólica, mas esperançosa. Uma canção que falava de lares perdidos e novos começos. Helena, movida por algo que não conseguia explicar, se levantou e estendeu a mão. Dance comigo. Jack parou de tocar surpreso. Eu não danço há anos. Nem eu, Helena sussurrou. Mas a música pede. Jack pousou a gaita e se levantou lentamente. Quando suas mãos se tocaram, foi como se uma centelha elétrica passasse entre eles. Começaram a se mover devagar, sem música, apenas seguindo um ritmo que existia em seus corações sincronizados. Helena era menor do que Mary havia sido, e Jack teve que ajustar seus passos. Ela cheirava a sabão de lixívia e ervas selvagens, um perfume que era unicamente dela. Quando levantou os olhos para encontrar os dele, Jack viu neles um reflexo de sua própria confusão. Desejo lutando contra medo. Esperança batalhando com a lealdade ao passado. Eles dançaram em círculos lentos ao redor da sala pequena, os únicos sons sendo o crepitar do fogo e suas respirações sincronizadas. Gradualmente, sem perceber como aconteceu, se aproximaram mais. As mãos de Jack deslizaram da cintura de Helena para suas costas,
puxando-a mais perto. Ela não resistiu. Quando finalmente pararam de se mover, estavam tão próximos que Jack podia contar cada cílio ao redor dos olhos verdes de Helena. Suas respirações se misturavam no espaço pequeno entre eles. Jack inclinou a cabeça. Helena ergueu o rosto e, por um momento suspenso no tempo, o mundo inteiro se reduziu àquele espaço de alguns centímetros entre seus lábios. Então, Miguel chorou do berço, quebrando o feitiço como vidro despedaçado. Eles se separaram bruscamente. Helena correu para acalmar o bebê. Jack se afastou para a janela, onde ficou olhando para a noite escura, o coração martelando contra as costelas. Ele só estava com fome. Helena murmurou alguns minutos depois, sua voz cuidadosamente neutra. Claro, Jack respondeu sem se virar, mas ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. As sementes do amor haviam sido plantadas, e agora cresceriam, quisessem eles ou não. A primeira semana de janeiro trouxe mais do que apenas neve às montanhas Dragon. Trouxe também um visitante indesejado que cavalgou até o rancho numa manhã gelada, sua presença envenenando o ar como fumaça tóxica. Buck Morrison era um dos homens de Crawford, um sujeito baixo e atarracado com dentes podres e olhos que pareciam avaliar o preço de tudo o que viam. Jack estava consertando uma cerca quando o homem se aproximou, e algo no sorriso predatório de Morrison fez sua mão se mover instintivamente para o revólver no coldre. Thornton, não é? Morrison disse, cuspindo o tabaco no chão. Nome é Morrison. Trabalho para o Sr. Crawford, em Tombstone. Conheço Crawford. Jack respondeu secamente. O que quer? Vim buscar o que é nosso, a mexicana e o bebê. Parece que houve um mal-entendido sobre a dívida. Jack sentiu gelo se formar em suas veias. Que mal-entendido? Paguei $200 em ouro. Morrison riu, um som áspero como couro sendo esfregado. Ah, sim. O senhor pagou os 200, mas não os juros. A dívida cresceu enquanto ela estava aqui se escondendo. Agora são 350. Isso é mentira. O Sr. Crawford tem documentos. Tudo legal e correto. Morrison tirou um papel sujo do bolso. Juros compostos, multa por atraso, custos de busca. Tudo aqui em preto no branco. Jack não precisou olhar o papel para saber que seria impossível contestar legalmente. Crawford tinha dinheiro, influência e o sistema do lado dele. Uma palavra de um empresário respeitado contra a de um cowboy solitário. Helena não é propriedade de ninguém. Jack disse, sua voz baixa e perigosa. Legal ou não, ela vai voltar comigo hoje. Morrison replicou, a mão se movendo para sua própria arma. Com ou sem problemas. Naquele momento, Helena apareceu na porta da casa, tendo ouvido vozes estranhas. Quando viu Morrison, toda a cor drenou de seu rosto, mas ela manteve a postura ereta. Olá, bonita. Morrison a cumprimentou com um sorriso oleoso. Hora de voltar para casa. Esta é minha casa agora. Helena respondeu, mas Jack podia ouvir o tremor em sua voz. Não por muito tempo. Pegue suas coisas. Jack deu um passo à frente, colocando-se entre Morrison e Helena. Ela não vai a lugar nenhum. Então o senhor tem $350 em ouro? Era uma quantia que Jack não possuía. Mesmo vendendo todo o gado, não conseguiria juntar tanto dinheiro rapidamente. Pensei que não. Morrison disse, interpretando o silêncio de Jack. Dou 1 hora para se despedirem. Depois disso, venho com mais homens. Depois que Morrison partiu, Jack e Helena se encararam na cozinha pequena, o peso da ameaça pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. Eu tenho que ir, Helena disse, quebrando o silêncio. Não posso trazer essa violência para sua casa. Não, Jack respondeu firmemente. Não vou deixar Crawford levar você. E o que vai fazer? Atirar em todos os homens dele? Transformar isso num campo de batalha? Miguel precisa crescer, não morrer numa guerra que não é dele. Então fugimos. Vamos para o México, para a Califórnia, para qualquer lugar longe daqui. Helena o estudou com aqueles olhos verdes que pareciam ver diretamente através de sua alma. Por que, Jack? Por que arriscaria tudo por nós? A pergunta pairou no ar, pedindo uma honestidade que Jack havia evitado por meses. Antes que pudesse responder, um choro fraco veio do quarto onde Miguel dormia. Mas não era o choro robusto de sempre. Era o som debilitado de uma criança doente. Helena correu para o berço e encontrou Miguel com febre alta, sua pele pequena queimando como brasa. Ele está muito quente. Ela sussurrou, pânico colorindo sua voz. Jack tocou a testa do bebê e sentiu o calor irradiar através de seus dedos.
É a mesma febre que me atingiu. Não sei. Pode ser. Ou pode ser pior. Helena já estava se movendo, preparando remédios com a eficiência de alguém que havia enfrentado crises médicas antes. Ele não pode viajar assim. Pode morrer. A ironia cruel da situação não passou despercebida a nenhum dos dois. Morrison voltaria em algumas horas, mas Miguel estava doente demais para ser movido. Estavam presos entre a ameaça externa de Crawford e a necessidade interna de salvar a vida da criança. Durante toda a tarde e noite, Jack e Helena se revezaram cuidando de Miguel. Helena aplicava compressas frias, preparava chás de ervas e cantava baixinho em Apache. Jack segurava o bebê quando ele ficava inquieto, andando pela casa pequena em círculos intermináveis. Foi durante as horas mais escuras da noite, quando a febre de Miguel finalmente começou a baixar, que a verdade finalmente emergiu entre eles. Eu te amo, Jack disse de repente, sua voz rouca de exaustão e medo. É por isso que não posso deixar você ir, porque te amo de uma forma que pensei que nunca mais seria possível. Helena olhou para ele por cima da cabeça adormecida de Miguel, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu também te amo, mas amor não é suficiente contra homens como Crawford. Pode ser. Jack sussurrou se aproximando dela. Se lutarmos juntos. Helena, Mary me ensinou que o amor não é apenas sentimento, é escolha. Escolher ficar, escolher lutar, escolher construir algo juntos, mesmo quando o mundo todo está contra você. Helena estendeu sua mão livre e Jack a pegou, entrelaçando seus dedos. Você tem certeza? Ela perguntou. Porque uma vez que escolhermos isso, não há volta. Crawford não vai parar. Pode significar deixar tudo para trás. Em resposta, Jack se inclinou e beijou Helena pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de promessas e medos, de amor descoberto e compromissos assumidos. Quando se separaram, ambos sabiam que não havia mais volta. Então lutamos. Helena sussurrou contra seus lábios. Juntos. Jack confirmou. E enquanto Miguel dormia tranquilamente em seus braços, Jack e Helena começaram a planejar como proteger sua família improvisada contra as sombras do passado que ameaçavam destruir seu futuro. O amanhecer trouxe consigo o som de cascos de cavalos, ecoando pelo vale, como o rufar de tambores de guerra. Jack contou 7 silhuetas contra o céu rosado. Crawford havia chegado pessoalmente, acompanhado por Morrison e 5 outros homens armados. 7 contra 1, Jack murmurou, verificando a munição de seu revólver. 7 contra 2. Helena corrigiu, carregando a pistola que Jack lhe havia ensinado a usar. E nós conhecemos este terreno melhor do que eles. Jack olhou para ela, cabelos presos em tranças, vestindo calças de homem que havia encontrado no baú de roupas antigas, determinação feroz brilhando em seus olhos verdes. Naquele momento ele viu nela não apenas a mulher que amava, mas a filha de uma guerreira. Minha mãe me ensinou que às vezes a melhor defesa é usar a terra como aliada, Helena disse, estudando as aproximações do rancho com olhos táticos. Eles têm que vir pelo desfiladeiro estreito ali. Se conseguirmos dividi-los... Helena rapidamente esboçou um plano. Ela se posicionaria nas rochas atrás da casa com um dos rifles de Jack, cobrindo a aproximação dos fundos. Jack ficaria na varanda frontal, forçando os atacantes a se dividirem. Miguel estava escondido no porão improvisado sob a cozinha, protegido por tábuas grossas. Se as coisas correrem mal, Jack disse, tocando o rosto dela gentilmente. Você pega Miguel e foge. Prometa-me. Prometo se você prometer não morrer, Helena replicou, beijando-o rapidamente. Preciso de você vivo, Jack Thornton. Quando Crawford e seus homens se aproximaram da casa, ficou claro que não vinham para negociar. Thornton! Crawford gritou, permanecendo montado a uma distância segura. Venho buscar minha propriedade. Entregue a mexicana e isso termina pacificamente. Helena não é propriedade de ninguém, Jack respondeu. Propriedade legal conforme documentado. Crawford cuspiu no chão. Ela me deve $350 em ouro, mais as custas de hoje. Agora são 400. Você sabe que isso é mentira. Mentira? Eu digo o que é verdade neste território. E a verdade é que mestiças como ela existem para servir homens de verdade, não para brincar de casinha com cowboys que perderam o rumo. A fúria que explodiu no peito de Jack foi como lava vulcânica. Naquelas palavras vis, ele viu todos os preconceitos e ódio que havia aprendido a questionar desde que conhecera Helena. Crawford não estava atrás de dinheiro. Estava atrás de poder, controle.
da satisfação sádica de quebrar algo belo. Esta é a sua última chance, Thornton. Crawford continuou. Entregue a Índia ou nós a pegamos de qualquer jeito. Venha buscar. Jack replicou, seu revólver aparecendo em sua mão como mágica. O inferno se abriu. Morrison e 2 outros homens desmontaram e avançaram em direção à casa. Crawford e os outros 3 tentaram flanquear pela direita, exatamente como Helena havia previsto. O primeiro tiro de Helena veio das rochas, derrubando um dos homens que tentavam cercar a casa. Era um tiro limpo no ombro, incapacitante, mas não mortal. Jack aproveitou a confusão para acertar Morrison na perna, mandando-o ao chão, gritando: "A mexicana sabe atirar!" gritou um dos homens de Crawford. "Cuidado com os fundos!" A batalha se fragmentou numa série de tiroteios rápidos e movimentação tática. Helena se movia pelas rochas como uma sombra, aparecendo para atirar e desaparecendo antes que pudessem revidar. Sua herança apache se manifestou em cada movimento. Silenciosa, letal, imprevisível. Jack mantinha à frente da casa, seu revólver falando um idioma que todos os homens do território entendiam. Mas eram muitos, e gradualmente começaram a cercar suas posições. Foi quando Crawford, frustrado pela resistência, perdeu completamente a compostura. "Queimem a casa!" Ele rugiu. "Se não posso ter a Índia viva, ela morre queimada como suas ancestrais merecem." Um dos homens sacou uma garrafa com estopa embebida em querosene. Era a deixa que Helena estava esperando. Sua bala atravessou a garrafa antes que pudesse ser acesa, cobrindo o homem com combustível que o fez entrar em pânico. Mas na confusão, Jack não viu Crawford flanquear por uma trilha lateral, até estar quase em cima dele. O tiro do empresário atingiu Jack no peito, jogando-o para trás contra a parede da casa. "Jack!" O grito de Helena ecoou pelas montanhas como o uivo de uma loba ferida. O que aconteceu a seguir foi algo que os homens de Crawford contariam em botecos de uísque pelos próximos anos, quando conseguiam falar sobre isso. Helena desceu das rochas como uma fúria, atirando com precisão mortal enquanto se movia. 2 homens caíram antes que ela chegasse à varanda. Crawford tentou recarregar, mas Helena estava sobre ele, a coronha de seu rifle conectando com sua cabeça num som nauseante. "Vocês têm 10 segundos para sair da minha terra", ela disse para os homens restantes, sua voz fria como gelo de montanha. "Ou se juntam ao patrão no chão." Morrison e os outros 2 homens ainda de pé não precisaram ser avisados 2 vezes. Carregaram Crawford desacordado e fugiram, deixando para trás apenas o eco de cascos se afastando e o cheiro acre de pólvora no ar. Helena correu para Jack, que estava encostado na parede, sangue se espalhando por sua camisa. A bala havia entrado logo abaixo da clavícula, perigosamente próxima de artérias vitais. "Não, você também", ela sussurrou, lágrimas misturando-se com a sujeira em seu rosto. "Não posso perder você também." "Não vai", Jack murmurou, forçando um sorriso. "Você é apache demais para deixar um cowboy teimoso morrer tão fácil." Helena trabalhou com precisão cirúrgica, usando todo o conhecimento que sua mãe lhe havia passado. Extraiu a bala com uma faca esterilizada, cauterizou a ferida e aplicou cataplasmas de ervas que conhecia desde criança. Suas mãos, que haviam empunhado armas minutos antes, agora curavam com a mesma determinação feroz. Quando o sol se pôs naquele dia, Crawford e seus homens estavam a caminho de Tombstone com histórias que ninguém acreditaria. Jack estava vivo, embora fraco. E Helena se sentou ao lado de sua cama, segurando Miguel nos braços, finalmente entendendo que algumas batalhas, quando lutadas por amor, podem realmente ser vencidas. Durante as 2 semanas que se seguiram à batalha, o rancho se transformou numa arca silenciosa, onde 2 almas feridas se curavam juntas. Jack estava confinado à cama, por ordem expressa de Helena, que havia assumido o papel de curandeira com uma autoridade que não aceitava contestação. A bala de Crawford havia feito mais dano do que ela inicialmente temera, raspando uma costela e causando hemorragia interna que exigiu toda a sua perícia medicinal. "Você precisa ficar quieto", Helena insistia sempre que Jack tentava se levantar para verificar o gado. "Os ossos precisam de tempo para se curarem completamente. As vacas podem esperar. Eu não posso criar Miguel sozinha se você morrer por teimosia." Era durante essas longas tardes de convalescença, com Miguel brincando no chão aos pés da cama e Helena costurando ao lado da janela,
que Jack e Helena finalmente se permitiram conversas que haviam evitado por meses. Conversas sobre medos que carregavam, sonhos que haviam enterrado e o futuro que talvez pudessem construir juntos. Eu costumava ter pesadelos, Helena confessou numa tarde enquanto trocava os curativos de Jack, sobre Crawford vindo me buscar, sobre Miguel crescendo sem conhecer suas raízes, sobre morrer sozinha num lugar onde ninguém saberia meu nome verdadeiro. E agora? Agora sonho com Miguel correndo por estes campos, aprendendo a montar cavalos, crescendo forte e orgulhoso de quem é. Ela hesitou. Sonho com mais filhos, talvez. Uma família de verdade. Jack pegou a mão dela, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. Helena, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela ergueu os olhos, vendo algo solene e esperançoso em sua expressão. Case comigo, Jack disse simplesmente. Não porque você precisa de proteção, ou porque eu preciso de uma governanta. Case comigo porque te amo, porque quero ser pai do Miguel, porque quero construir uma vida onde vocês dois nunca mais tenham que ter medo. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas eram lágrimas de alegria misturadas com uma preocupação profunda. Jack, você entende o que isso significa? Case comigo e estará casando com todas as partes de mim. A mexicana, a apache, a mulher que nunca poderá ser completamente aceita pela sociedade branca. Posso tentar me adaptar, mas nunca vou negar quem sou. Eu não quero que você negue nada. Jack respondeu com fervor. Quero aprender sobre sua mãe, sobre as tradições que ela te ensinou. Quero que Miguel cresça conhecendo todas as suas heranças. Mexicana, apache e americana também. Quero honrar tudo o que faz você ser quem é. Você tem certeza? Ela perguntou. Porque uma vez que me aceitar completamente não há volta. Alguns vizinhos nunca vão nos aceitar. Algumas portas sempre estarão fechadas. Então criamos nossas próprias portas. Jack disse, levantando a mão dela aos lábios. Helena Morales, você quer se casar comigo? A resposta de Helena veio através de um beijo que selou mais do que amor. Selou um compromisso com uma vida que seria construída na intersecção de mundos diferentes, mas unidos pelo respeito mútuo. Sim, ela sussurrou contra seus lábios, mas com uma condição. Qual? Quero a bênção de minha avó. Ela está nas montanhas Chiricahua, com o que resta de nossa tribo. É a única família que me sobrou e preciso que ela saiba que encontrei um homem bom. Jack franziu a testa, não por relutância, mas por preocupação prática. Helena, você sabe como é perigoso lá nas montanhas. As guerras apaches estão piorando. O exército está caçando todos os grupos nativos, e há bandoleiros que não fazem distinção entre hostis e pacíficos. Eu sei, Helena respondeu calmamente. Mas minha avó tem 78 anos. Se não formos agora, talvez nunca mais a veja. E Miguel precisa conhecer essa parte de sua herança antes que seja tarde demais. Jack estudou o rosto determinado de Helena e soube que não havia argumentos que a dissuadiriam. E no fundo, ele a compreendia. Mary havia morrido antes que ele pudesse se despedir adequadamente. Ele não deixaria Helena viver com o mesmo arrependimento. Então vamos, disse ele. Mas esperamos eu me recuperar completamente. E vamos bem armados. E se houver qualquer sinal de perigo, voltamos imediatamente. Combinado? Helena sorriu, e naquele sorriso, Jack viu não apenas a mulher que amava, mas a filha devotada que honraria seus ancestrais, mesmo arriscando a vida para isso. Durante as próximas semanas, enquanto Jack terminava de se recuperar, eles fizeram preparativos cuidadosos. Helena ensinou Jack palavras básicas em apache, cumprimentos respeitosos, termos de parentesco, frases de cortesia que mostrariam sua sinceridade em honrar a cultura dela. Diga Xixu, Helena o instruiu. Significa avó em apache, e quando a conhecer, olhe diretamente em seus olhos. Minha avó diz que os olhos revelam se um homem tem coração verdadeiro. Jack praticava as palavras durante o trabalho, sua pronúncia melhorando gradualmente. Helena, por sua vez, costurou roupas adequadas para a jornada, práticas, mas com pequenos detalhes decorativos que honravam as tradições que sua mãe lhe havia ensinado. Minha avó se chama Itsachu, Helena explicou enquanto preparava uma pequena bolsa de presentes. Significa águia que voa alto. Ela me criou depois que minha mãe morreu, me ensinou as canções antigas, as curas tradicionais. Se ela o aceitar, Jack, você será verdadeiramente parte de nossa família. E se ela não me aceitar?
Helena o olhou com aqueles olhos verdes que sempre viam a verdade das coisas. Ela vai te aceitar porque vai ver em você o que eu vejo. Um homem que ama sem reservas, que protege sem dominar, que honra sem conquistar. Enquanto planejavam a jornada perigosa que estava por vir, Jack percebeu que não estava apenas se preparando para conhecer a avó de Helena, estava se preparando para completar sua própria transformação. De um homem quebrado pelo luto para alguém que abraçava a complexidade e beleza de uma família que transcendia raça, cultura e convenções sociais. Era um renascimento que nenhum dos dois havia imaginado ser possível quando se encontraram naquela estação abandonada. A viagem até as montanhas Chiricahua levou 5 dias através de um terreno que testou tanto a coragem quanto a determinação de Jack e Helena. Eles cavalgaram por trilhas que mais pareciam riscos na face das montanhas, sempre atentos aos sinais de patrulhas do exército ou bandos de caçadores de recompensas que não faziam distinção entre apaches hostis e pacíficos. Helena guiava com a segurança de alguém que conhecia cada pedra, cada nascente, cada passagem secreta das montanhas sagradas de seu povo. Miguel viajava amarrado às costas dela, adaptado à vida nômade, com a resistência natural de uma criança criada entre 2 culturas. Está perto, Helena disse na 5ª manhã, quando chegaram a um vale escondido onde o ar cheirava a sálvia e cedro. Mas eles já sabem que estamos aqui. Jack não viu nada, mas confiava nos sentidos aguçados de Helena. Minutos depois, 5 guerreiros apaches emergiram das rochas como se tivessem brotado da própria terra. Estavam armados e alertas, mas ainda não hostis. O líder, um homem de meia idade, com cicatrizes rituais no peito e olhos que pareciam ver através da alma, aproximou-se lentamente. Helena desceu do cavalo e falou em apache, sua voz carregando respeito e formalidade. Digo a eles que sou neta de Itzachu e que trago meu futuro marido para conhecer nossa família. Helena traduziu baixinho para Jack. O líder diz que a avó está esperando, mas que você deve provar que é digno de entrar no acampamento. Jack desmontou e ficou de pé, mantendo as mãos visíveis e afastadas das armas. O líder o estudou por longos minutos, depois falou rapidamente com Helena. Ele pergunta se você está disposto a ser testado pelos costumes do nosso povo. Helena traduziu, o nervosismo colorindo sua voz. Diga a ele que sim, Jack respondeu sem hesitar. O teste veio na forma de um ritual de purificação que Jack nunca poderia ter imaginado. Os guerreiros o levaram a uma tenda de suor, construída com galhos de salgueiro e coberta com peles de búfalo. Dentro, pedras aquecidas criavam um calor sufocante, enquanto o líder queimava sálvia e outras ervas sagradas. Você deve cantar. Helena o instruiu do lado de fora da tenda. Qualquer canção do seu coração. Eles querem ouvir sua alma. Jack fechou os olhos no calor opressivo e deixou emergir uma canção que não cantava desde a infância. Uma balada irlandesa que sua mãe havia lhe ensinado sobre um homem que viajou pelo mundo em busca de casa, apenas para descobrir que casa era onde o coração encontrava paz. Sua voz, rouca no início, ganhou força conforme a canção progrediu. Ele cantou sobre perda, sobre solidão, sobre encontrar o amor quando menos esperava. E quando terminou, o silêncio na tenda foi quebrado pelo som de aprovação dos guerreiros. Quando saiu da tenda de suor, tremendo de exaustão e calor, Jack encontrou uma mulher idosa esperando por ele. Itzachu era pequena, mas emanava uma dignidade que a fazia parecer maior do que as montanhas ao redor. Seus cabelos brancos estavam trançados com contas e penas, e seus olhos, tão parecidos com os de Helena, brilhavam com uma inteligência ancestral. Ela se aproximou de Jack e olhou diretamente em seus olhos por um longo momento. Depois, falou em apache, sua voz carregando a autoridade de décadas. Ela diz que vê em seus olhos um homem que conhece a dor, mas que aprendeu a transformá-la em força. Helena traduziu, lágrimas brilhando em seu rosto. Diz que você ama sua neta não apesar de suas raízes apaches, mas porque elas fazem parte de quem ela é. Itzachu continuou falando, gesticulando ocasionalmente para Helena e Miguel. Ela diz que a união deve ser abençoada sob as 2 tradições, apache e branca, para que os filhos de vocês conheçam ambos os mundos. Helena traduziu. E que você deve prometer ensinar Miguel sobre a terra, os animais e o respeito por todas as coisas vivas. Prometo, Jack disse olhando diretamente nos olhos da anciã.
Prometo honrar todas as tradições que fazem parte da família de Helena. Itzachu sorriu então. Um sorriso que transformou seu rosto severo em algo luminoso e acolhedor. Ela se aproximou e tocou a testa de Jack com suas mãos nodosas, murmurando uma bênção em Apache. O casamento aconteceu ao pôr do sol daquele mesmo dia, numa cerimônia que mesclava tradições de uma forma que Jack nunca havia imaginado ser possível. Helena usava um vestido simples de pele de veado decorado com contas tradicionais, enquanto Jack vestia sua melhor camisa branca com um colete Apache que os guerreiros lhe ofereceram. Itzachu oficiou a cerimônia em Apache, com Helena traduzindo as partes essenciais. Eles beberam de uma cuia sagrada, trocaram presentes simbólicos. Jack deu a Helena um anel simples de prata que havia forjado ele mesmo. Ela lhe deu um amuleto Apache para proteção. Mas foi quando as mulheres da tribo começaram a cantar as antigas canções de casamento que Jack sentiu verdadeiramente o peso do momento. Não estava apenas se casando com Helena, estava sendo aceito numa linhagem ancestral, tornando-se parte de uma história que antecedia a chegada dos colonos brancos. Agora, você é filho da terra, tanto quanto marido de minha neta. Itzachu disse através de Helena. Carregue essa responsabilidade com honra. Quando a lua se ergueu sobre as montanhas Chiricahua naquela noite, Jack e Helena se sentaram ao lado da fogueira, oficialmente casados sob as estrelas que testemunharam incontáveis gerações apaches. Miguel dormia nos braços de sua bisavó, cercado pelo amor de uma família que transcendia raça e cultura. O senhor se arrepende? Helena perguntou baixinho, vendo Jack observar os guerreiros apaches, que agora o tratavam como irmão. De me casar com você? Nunca. Jack respondeu, puxando-a mais perto. Só me arrependo de ter levado tanto tempo para encontrá-la. Helena riu, o mesmo som musical que havia capturado o coração dele naquela estação abandonada. Encontramos um ao outro exatamente quando devíamos, nem antes nem depois. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu infinito do Arizona, Jack Thornton finalmente compreendeu que casa não era um lugar, mas as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. O retorno às Montanhas Dragon trouxe uma transformação que ia muito além da mudança de nomes. Helena Thornton. As palavras ainda soavam estranhas e maravilhosas quando Jack as pronunciava. Transformou o rancho numa síntese harmoniosa de culturas que criou algo inteiramente novo no território do Arizona. A casa, antes austera e funcional, ganhou toques que contavam a história de duas heranças unidas. Padrões geométricos apaches decoravam as cortinas que Helena havia costurado, enquanto os símbolos católicos mexicanos dividiam espaço com a Bíblia protestante de Jack na prateleira da lareira. Miguel, agora com 14 meses, engatinhava entre esses mundos com a naturalidade de alguém que nunca saberia que eles eram supostos para serem conflitantes. Papá, Miguel disse numa manhã de primavera, estendendo os bracinhos para Jack, que estava preparando os cavalos. Era a primeira vez que a criança usava essa palavra, e Jack sentiu algo se mover profundamente em seu peito. Ouviu isso? Jack gritou para Helena. Ele me chamou de papá. O sorriso de Helena foi radioso como o sol nascente. Ele sabe quem é seu verdadeiro pai agora. Mas nem tudo no novo mundo que construíam era celebração. A primeira verdadeira prova veio numa tarde de maio, quando Jack e Helena fizeram sua primeira visita à cidade de Willow Creek para comprar suprimentos. As reações foram imediatas e variadas, como o próprio território. Sarah Mitchell, esposa do dono da loja geral, cumprimentou Helena com genuína calidez. Ouvi dizer que vocês se casaram. Que maravilha! Jack parece um homem novo. Mas quando saíram da loja, passaram por um grupo de homens que incluía Ezra Hawkins, um pecuarista conhecido por suas opiniões extremas sobre pureza racial. As palavras dele foram claras. Vergonha ver um homem branco se misturar com Índia. Que tipo de filhos eles vão criar? Jack parou abruptamente, sua mão se movendo instintivamente para o revólver. Helena tocou seu braço gentilmente, um toque que disse mais do que palavras sobre força e dignidade. Deixe. Ela sussurrou. Homens como esse se condenam com suas próprias palavras. Mas Jack não conseguia deixar passar. Virou-se para encarar Hawkins, sua voz carregando uma autoridade que silenciou toda a rua. Ezra, você já viu Helena curar um animal que os veterinários haviam condenado? Já a viu transformar terra árida em jardim produtivo? Já a viu criar uma criança com mais amor e sabedoria do que a maioria das pessoas tem em toda a vida?
Hawkins abriu a boca para responder, mas Jack continuou. Porque se você viu alguma dessas coisas e ainda acha que ela não é boa o suficiente para a nossa comunidade, então o problema não está com ela, está com você. O silêncio que se seguiu foi pesado com a atenção de uma comunidade dividida. Finalmente Tom Bradley, o ferreiro respeitado da cidade, saiu de sua oficina. Jack tem razão, Bradley disse. Helena Thornton é bem-vinda em minha oficina a qualquer dia. Qualquer pessoa decente pensaria o mesmo. Gradualmente outros comerciantes e residentes se posicionaram. Não todos, mas o suficiente para mostrar que a decência podia prevalecer sobre o preconceito quando pessoas corajosas se manifestavam. De volta ao rancho, a verdadeira magia da união de Jack e Helena se manifestou na forma como se tornaram parceiros em todos os aspectos da vida. Helena ensinou Jack sobre as propriedades curativas das plantas nativas, como usar decocções de salgueiro branco para dores nas articulações do gado, como preparar a raiz de yucca para feridas que não cicatrizavam. Minha avó dizia que a terra nos oferece cura para toda doença, se soubermos onde procurar. Helena explicava enquanto coletavam plantas nas encostas das montanhas. Jack, por sua vez, ensinou Helena os aspectos comerciais da criação de gado, que ela nunca havia aprendido. Como avaliar a qualidade da carne para vender e obter o melhor preço? Como negociar com compradores que tentam enganar criadores inexperientes? Nunca aceite a primeira oferta. Jack instruía enquanto examinavam um touro jovem. E sempre saiba o preço do mercado antes de começar a negociar. Mais importante, eles descobriram que suas diferentes perspectivas criavam soluções que nenhum dos dois teria encontrado sozinho. Quando uma doença misteriosa atingiu parte do rebanho, foi a combinação do conhecimento veterinário tradicional de Jack com as técnicas de cura herbal de Helena que salvou os animais. Você vê o problema como um cowboy o veria, Helena observou. Eu o vejo como meu povo via a doença, como um desequilíbrio que deve ser restaurado. E juntos, Jack respondeu, aplicando o remédio de Helena com as técnicas que havia aprendido de veterinários. Encontramos respostas que nenhum de nós teria sozinho. Nas noites, depois que Miguel dormia, Jack e Helena planejavam expansões do rancho que refletiam suas visões unidas. Um sistema de irrigação que combinava técnicas apaches de conservação de água com métodos modernos de canalização. Um jardim medicinal que forneceria remédios para animais e pessoas. Uma escola pequena onde as crianças da região poderiam aprender tanto inglês quanto espanhol, tanto matemática quanto conhecimento tradicional sobre a terra. Estamos criando algo novo, Helena disse numa dessas noites, sua cabeça repousando no ombro de Jack enquanto observavam as estrelas da varanda. Algo que honra o passado, mas não tem medo do futuro. Jack concordou, e era verdade. Nas montanhas Dragon, longe dos centros de poder e preconceito, Jack e Helena Thornton estavam construindo um microcosmo do que a América poderia se tornar. Um lugar onde diferentes culturas se enriqueciam mutuamente, onde o amor superava o medo, onde a família era definida não pela cor da pele ou origem, mas pela escolha de cuidar uns dos outros. Era um novo mundo, pequeno, mas perfeito, construído um dia de cada vez, através do trabalho árduo e do amor mais árduo ainda. O verão de 1876 trouxe mais do que calor às montanhas Dragon. Trouxe Josiah Blackwood, um pregador fanático que chegou ao território carregando uma Bíblia numa mão e ódio no coração. Alto e magro como um espantalho, com olhos que queimavam com um fervor religioso distorcido, Blackwood rapidamente começou a semear sementes de intolerância numa comunidade que finalmente havia encontrado certo equilíbrio. A palavra de Deus é clara. Ele trovejava de um púlpito improvisado na praça de Willow Creek. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. A mistura de raças é uma abominação aos olhos do Senhor. Jack primeiro ouviu falar de Blackwood através de Tom Bradley, que chegou ao rancho numa tarde com o rosto sombrio de preocupação. Esse pregador está agitando as pessoas, Jack, Bradley disse. Ele está falando sobre pureza racial como se fosse mandamento divino. Alguns estão começando a escutar. Que tipo de gente? Jack perguntou, embora suspeitasse da resposta. Ezra Hawkins e seus amigos principalmente. Mas também alguns dos novos colonos que chegaram na primavera. Gente que não conhece você e Helena, que só vê o que querem ver.
Helena apareceu na porta da cozinha, Miguel nos braços. Ele falou sobre nós especificamente? Helena perguntou, sua voz calma, mas com uma tensão subjacente. Bradley hesitou. Não por nome, mas falou sobre cowboys que se perderam da retidão e mulheres pagãs que corrompem homens cristãos. Não é difícil decifrar o que ele quer dizer. Nas semanas seguintes, os frutos venenosos da pregação de Blackwood começaram a se manifestar. Primeiro, foram apenas olhares hostis na cidade, comentários murmurados quando Jack e Helena passavam. Depois, veio algo mais sinistro. A família Rodrigues, mexicanos que haviam se estabelecido num pequeno rancho ao sul de Willow Creek, acordou numa manhã para encontrar uma cruz queimada em sua propriedade. Uma semana depois, foi a vez da família Chen, imigrantes chineses. Suas janelas foram quebradas durante a noite e, volta para casa, foi pintado em tinta vermelha na fachada de sua loja. Jack sabia que era questão de tempo antes que Blackwood dirigisse sua atenção para eles. A resposta veio numa manhã de agosto, quando encontraram um papel pregado na porteira de seu rancho. A abominação deve cessar. Estava escrito em caligrafia cuidadosa. O casamento profano entre raças é pecado contra Deus e a natureza. Abandonem esta terra ou enfrentem a ira do justo. Josiah Blackwood, servo do Senhor. Helena leu a mensagem sem expressão. Depois a entregou de volta para Jack. Bem, disse ela simplesmente. Pelo menos ele assinou o nome. Mas Jack podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ela inconscientemente puxou Miguel mais perto. Naquela noite, depois que a criança dormiu, eles se sentaram na varanda para discutir suas opções. Podemos partir? Jack disse, embora as palavras saíssem amargas de sua boca. Ir para a Califórnia, para o México, para qualquer lugar onde ninguém nos conheça. E deixar que homens como Blackwood vençam? Helena balançou a cabeça. Deixar que expulsem toda a família que não se encaixa em sua visão estreita de como o mundo deveria ser? Helena, não se trata de ganhar ou perder. Se trata de manter você e Miguel seguros. Seguros de quê? Do ódio? Helena se virou para encará-lo. Jack, homens como Blackwood existem em todo lugar. Se fugirmos agora, passaremos o resto de nossas vidas fugindo. E que tipo de lição isso ensina ao Miguel? Jack sabia que ela estava certa, mas o medo por sua família era real e urgente. Então o que sugere? Ficamos. Defendemos nossa casa, nossa vida, nosso direito de existir. Helena pegou a mão dele. Minha avó sempre disse que quando você corre de uma batalha justa, você carrega a derrota no coração para sempre. Esta pode ser uma batalha que não podemos vencer, talvez. Mas é uma batalha que não podemos nos dar ao luxo de perder. Helena apontou para a porta onde Miguel dormia. Ele merece crescer num mundo onde pode ser orgulhoso de quem é, de onde vem. Se não lutarmos por isso aqui, onde vamos lutar? Jack estudou o perfil de sua esposa contra o céu estrelado. Em sua determinação calma, ele viu ecos de guerreiros apaches que haviam defendido suas terras contra o impossível, de colonos mexicanos que haviam construído vidas em território hostil, de sua própria herança irlandesa de resistência contra a opressão. Você tem razão, disse ele finalmente. Mas se ficarmos, fazemos isso direito. Não apenas reagindo às ameaças de Blackwood, mas construindo algo forte o suficiente para resistir a elas. O que você tem em mente? Aliados. Pessoas como Bradley, como Sarah Mitchell. A maioria da comunidade não são fanáticos. São apenas pessoas decentes que foram intimidadas ao silêncio. Jack se levantou, a determinação crescendo em seu peito. Se Blackwood quer uma guerra de ideias, vamos dar a ele uma. Helena sorriu. E naquele sorriso, Jack viu não apenas apoio, mas parceria. Eles não enfrentariam esta ameaça como vítimas, mas como lutadores. Então ficamos? Ela disse. Ficamos. Jack confirmou. E mostramos a Blackwood e seus seguidores que o amor é mais forte do que o ódio, que a diversidade é força, não fraqueza. Mas enquanto faziam seus planos na quietude da noite, nenhum dos dois podia prever quão longe Blackwood estaria disposto a ir para impor sua visão distorcida de pureza. A tempestade que se aproximava seria a maior prova que seu amor já havia enfrentado. A tempestade final chegou numa tarde sufocante de setembro, quando Josiah Blackwood marchou sobre as montanhas Dragon, à frente de 20 homens enfurecidos. Carregavam tochas, cordas e a certeza fanática de que faziam a obra de Deus.
O som de suas vozes ecoando pelo vale soava como o rugido de uma besta primitiva. Jack estava sozinho na varanda quando avistou a multidão se aproximando. Helena havia levado Miguel para a casa de Sarah Mitchell na cidade, seguindo o plano que haviam traçado caso o pior acontecesse. Ele verificou sua munição pela última vez, sabendo que 20 contra 1 era impossível. "Thornton!" Blackwood gritou, sua voz carregada de fanatismo. "Saia e enfrente o julgamento divino. Sua abominação não contamina mais esta terra sagrada." Foi então que Jack ouviu o som mais belo de sua vida, cascos de cavalo se aproximando por trás da casa. Tom Bradley apareceu primeiro, rifle na mão, seguido por Sarah Mitchell e seu marido, depois por veteranos da Guerra Civil que haviam aprendido a reconhecer coragem. "Parece que você não está sozinho, afinal", Bradley disse, posicionando-se ao lado de Jack. "Alguns de nós ainda acreditamos na decência." 1 contra 20, Jack murmurou, a esperança crescendo em seu peito. "Na verdade", disse uma voz feminina familiar, 23 contra 20. Jack se virou para ver Helena emergindo das rochas atrás da casa, não sozinha, mas acompanhada por uma dúzia de guerreiros apaches liderados por Chato. Ela havia partido para buscar ajuda, mas não da cidade. Havia ido às montanhas, ao seu povo. "Você disse que se ficássemos, lutaríamos juntos?" Helena disse, verificando sua pistola. "Minha família Apache entendeu que esta não é apenas nossa batalha, é a batalha de todos que acreditam que o amor é mais forte do que o ódio." O que se seguiu não foi a batalha épica que Blackwood havia imaginado. Os Apaches, mestres em táticas de guerrilha, posicionaram-se nas rochas circundantes. Quando Blackwood ordenou o ataque, encontrou-se cercado por atiradores invisíveis que conheciam cada pedra, cada sombra do terreno. "Rendam-se!" Jack gritou. "Vocês estão cercados!" Mas Blackwood, consumido pela própria retórica de ódio, recusou-se a aceitar a derrota. "Morrer pela pureza é honra!" gritou, incentivando seus homens a continuarem lutando. Foi Helena quem mudou o curso da batalha. Usando conhecimentos apaches de movimento silencioso, ela flanqueou a posição de Blackwood, aparecendo como uma sombra mortal atrás das linhas inimigas. "Blackwood!" ela gritou. "Pare com isso agora ou enfrente as consequências." O pregador fanático se virou para ela, ódio distorcendo suas feições. "Abominação! Bruxa pagã!" Ele ergueu sua pistola, mas Helena foi mais rápida. Seu tiro atingiu a arma de Blackwood, arrancando-a de sua mão. Aterrorizado pela primeira vez, o homem que havia pregado coragem divina revelou-se um covarde. Virou-se e correu em direção ao penhasco atrás dele, aparentemente preferindo a fuga à luta. Foi então que a ironia final se desenrolou. Na sua pressa desesperada para escapar, Blackwood perdeu o pé na borda do penhasco. Seus gritos ecoaram pelo vale enquanto caía, silenciando abruptamente quando atingiu as rochas lá embaixo. O silêncio que se seguiu foi profundo como a morte. Os seguidores de Blackwood, vendo seu líder morto pela própria covardia, baixaram suas armas. A multidão furiosa se desfez como névoa matinal, deixando apenas pessoas confusas que começavam a questionar como haviam sido levadas tão longe pela retórica do ódio. "Acabou", Helena disse, abaixando sua arma. Realmente acabou. Nas semanas que se seguiram, a comunidade de Willow Creek passou por uma transformação silenciosa. A morte de Blackwood, não em combate heróico, mas numa fuga covarde, fez muitos perceberem que o verdadeiro mal não estava no amor entre pessoas diferentes, mas no ódio que tentava destruí-lo. 20 anos depois, Miguel Thornton, agora um homem de 21 anos, com olhos escuros de sua mãe e a determinação firme de seu pai, sentava-se no alpendre do rancho, contando histórias para seus próprios filhos. O rancho havia prosperado além de qualquer sonho, tornando-se refúgio para casais interraciais de todo o território. E então a vovó Helena salvou o vovô Jack, perguntou sua filha de 5 anos, olhos arregalados de admiração. Eles salvaram um ao outro. Miguel corrigiu gentilmente. É assim que o amor verdadeiro funciona. As pessoas se completam, fazem uma a outra mais fortes. Na varanda da casa principal, Jack e Helena Thornton, agora com cabelos grisalhos, mas olhos ainda brilhando com amor, sentavam-se observando o pôr do sol pintar as montanhas Dragon de ouro e púrpura. Suas mãos estavam entrelaçadas como haviam estado por 2 décadas.
resistindo a tempestades que teriam quebrado amores menores. Você se arrepende de alguma coisa? Helena perguntou. Apenas de uma coisa. Jack respondeu, beijando suas têmporas grisalhas. De ter levado tanto tempo para encontrá-la. Helena riu, o mesmo som musical que havia capturado o coração dele naquela estação abandonada. Encontramos um ao outro exatamente quando devíamos. Nem antes, nem depois. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu infinito do Arizona, Miguel continuou contando a história de seus pais para as crianças. Uma história que se tornaria lenda na região. O vovô Jack sempre dizia, Miguel concluiu, que somos todos filhos da mesma terra, sob o mesmo céu infinito. E a vovó Helena ensinava que quando os corações se reconhecem, as almas se completam, criando algo mais belo do que qualquer um deles poderia ser sozinho. As crianças adormeceram ao som dessa verdade antiga, enquanto nas montanhas ao redor, o vento carregava a promessa de que algumas histórias de amor são eternas como as próprias montanhas, duradouras como as estrelas que testemunharam o primeiro beijo de dois estranhos que se tornaram família. O amor verdadeiro não conhece cor de pele, idioma ou sangue, conhece apenas corações que se reconhecem e almas que se completam. Esta foi a lição que Jack Thornton e Helena Morales ensinaram ao mundo. Se esta história tocou sua alma, não esqueça de curtir, compartilhar e, acima de tudo, continuar acreditando que o amor verdadeiro ainda pode mudar o destino, porque às vezes basta uma única decisão para começar de novo. Se esta história te comoveu, conte-nos nos comentários. Qual parte te tocou mais? Foi a fortaleza de Helena, a redenção de Jack, ou a construção de uma família onde o amor superou tudo? E se você chegou até o final, escreva a palavra almas nos comentários. Assim, saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Não esqueça que em nossas playlists, você encontrará mais vídeos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis e amores que desafiam o tempo.